Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre a vida de Jesus, tá? Mas isso vocês não vão encontrar na história, né? E nem nos evangelhos vocês não vão encontrar, tá? Então vamos lá. Na época, gente, que Jesus pregava, ele falava com muito amor, tá? Ele não ofendia ninguém, ele era sereno, tipo eu assim, né? Sem querer me comparar a Jesus, né, gente? Não tem como se comparar a Jesus, né? Aliás, nós não devemos nos comparar a ninguém, né, gente? Porque cada um é cada um, né? Se você se comparar a alguém, você não é você mesmo. E quando você não é você mesmo, você sofre, né? Você não consegue viver adequadamente, você não consegue realizar seus projetos, né? Você não consegue ser feliz, né? Porque literalmente somos como peças de quebra-cabeça, né? Por exemplo, cada um é uma peça de quebra-cabeça, né? E para a gente encaixar na sociedade, né? Para sermos fraternos e unidos e nos respeitarmos, é preciso que cada um seja o que é, né? O que é, não o que disseram pra gente que devemos ser. Não fiquem no disse-me disse, tá, gente? Não fiquem no disse-me disse ou no o que está escrito ou não na Bíblia. Tenham a liberdade de pensar. Nada pode substituir a liberdade de pensar de vocês, tá? Então tenham essa liberdade de pensar e não deixe que nenhum dogma religioso, né, impeça vocês de atingirem maiores voos, né, da consciência. Porque se vocês ficarem presos à história do passado, né, à Bíblia ou algo assim, vocês não conseguem evoluírem, né, não conseguem expandirem a consciência de vocês. Então, gente, olha, eu faço esse vídeo não é para agradar ninguém, não é. Eu faço esses vídeos para esclarecer o povo, né? No que eu sei, né? Então, nas coisas que eu sei, eu contribuo para o progresso da humanidade. Eu acho que cada um deveria fazer isso, né? Então, gente, vamos falar um pouco sobre essa temática que é a vida de Jesus, né? Jesus, gente, ele, olha, tem uma parte nos evangelhos que vocês podem eximir da existência da vida de Jesus. Ele chegando e expulsando os vendilhões do templo. Jesus jamais fez isso, né? Jesus nunca expulsou nem ofendeu nenhum cambista que estavam ali em frente ao templo, que pagavam seus impostos ao templo. Era perfeitamente legal. Aliás, né, Jesus tinha ojeriza, repulsa. Quando ele passava ali na frente, ele passava mal, gente. Porque naquele tempo, se sacrificavam animais em nome de Jeová, né? Naquele tempo eles faziam sacrifícios de animais todos os dias, os sangues escorriam pelas valas.
até o rio Siloé, né? Onde os mendigos se lambuzavam com os pedaços cadavéricos dos animais, né? Então Jesus detestava aquele templo. Ele jamais defenderia e diria que ali era casa de oração. Aquilo lá era um matadouro, gente. Ele jamais falaria que ele era vegetariano e amava os animais. Ele não iria defender, né, uma droga daquela. Eu falo mesmo, sabe, gente? Se algum religioso não gostou, melhor ainda, porque eu vim para incomodar. Eu não vim para agradar ninguém, não, tá? Então, gente, eu falo isso com amor porque a gente ama vocês, né? Eu estudo e os espíritos me ajudam a lembrar das coisas e falam através de mim também. E eu também falo, né? Porque esses vídeos são anímico-mediúnicos, são de minha parte e da parte dos espíritos. Não sou só eu, nem só os espíritos, né? Muita gente acha que o espírito entra dentro da gente. Isso aí não tem sentido, gente. Você perderia a sua essência, né? Eu faço, né? E eles me ajudam, né? Então é anímico mediúnica, né? Então eles só podem me ajudar naquilo que eu sei. Se eles canalizar algo através de mim, é algo que eu já sei, tá? Eles não vão dizer algo que eu não sei. Não dá para fazer isso. Então, gente, por isso que é importante o estudo, porque se você não tem estudo, não tem conhecimento, não tem vocabulário, eles não têm o que usar, né? Não tem o que acessar na sua mente para poder compartilhar com o povo as informações. Então eles só acessam os registros acásticos da mente de vocês. Se vocês não estudar, eles não podem te ajudar. Outra coisa importante, antes de continuar, se vocês não estiverem tranquilos e calmos, não tem canalização, tá? Pode ter certeza disso. Aí quem vai ajudar vocês são os quiumbas, os magos negros, espíritos das trevas, né? Que eles ficam aqui ao meu redor. E se eu bobear, né, eles entram na minha aura e falam através de mim. Então eu tenho que ser sereno, sem vaidade e fazer meus vídeos, né? Então, gente, continuando, né, sem muita prolixidade, isso não aconteceu. Jesus passava mal quando ele passava em frente ao templo. Então, veja só, eu estou sendo verdadeiro, porque houve corrupção religiosa, né, em cima da vida de Jesus. As religiões não servem para nada, pode jogar no lixo, tá, gente? Religião prende ao homem, não deixa ele crescer, expandir a consciência. Ele fica naquela mesmice do disse-me disse. Como o meu mentor me disse, né? Ele falou: jamais fique no disse-me disse, acredite em você, né? Então eu acredito em mim, porque o que está na Bíblia, né? Embora eu conheça o que está lá e tudo, eu não me prendo a nada, porque eu sei que foi muito manipulado, foi eximido muitas coisas da vida de Jesus, né? Dos evangelhos. Então eu não me prenda nem... E foi mudada a linguagem, né? Aquela linguagem altiloquente que emprestaram a João Evangelista, aquilo lá não existe. Jesus jamais falou naquela linguagem rebuscada, difícil de entender. Jesus falava simples, até para as crianças. Falava abertamente em reencarnação. Tiraram, né? Porque para a igreja isso não atendia aos seus interesses religiosos, né? Em jogo, né? Então, a igreja criou seus dogmas, né? Dogmas do Espírito Santo, dogmas do céu e inferno, essas coisas, né?
dogmas da ressurreição de Jesus, mas Jesus jamais ressuscitou. Isso é o que eu vou explicar hoje. Altas horas da noite, né? Simão e José de Arimateia foram até o túmulo onde estava o corpo de Jesus, né? Tinha uns guardas dormindo ali, mas estavam um pouco distantes. Eles, sem fazer muito barulho, né, para não acordar os guardas, pegaram roletes, pé de cabra e alavancas, afastaram a pedra do túmulo e retiraram o corpo de Jesus. Por quê? Porque vândalos tinham um rumor de vândalos amando do Sinédrio, né, que detestava Jesus, porque eles não queriam que sua doutrina jamais fosse difundida. Pediram para esses vândalos arrombarem o túmulo, né, e pegarem o corpo de Jesus e profanarem, arrastar pelas ruas, despedaçarem, né, para que a sua doutrina e a sua imagem fosse desrespeitada e desacreditada. Tendo ouvido, né, Simão e José de Arimateia ouviram esses rumores, né, que eles fizeram? Se adiantaram. Não permitiram que eles desrespeitassem o corpo do mestre. Foram lá, né? Fizeram o que eu falei, arrastaram a pedra, né, com pé de cabra, roletes e alavancas, retiraram o corpo e enterraram, né, num jazigo de propriedade de José de Arimateia. Esse jazigo era secreto, tá? Só José de Arimateia conhecia. E juraram guardar segredo de todos, até mesmo de sua mãe, né, Maria de Nazaré, e Maria de Magdala, que eram muito íntimas de Jesus. Eles não contaram para ninguém. Por isso que não há nenhum registro disso na história. Eu estou dizendo o que aconteceu, tá, gente? Então, foi isso que aconteceu. Por isso que quando Maria de Magdala foi cedinho ao túmulo e viu a pedra aberta, achou que ele tinha ressuscitado, né? Não é nada disso. Nenhum corpo morto ressuscita. Isso é contra as leis do nosso Deus, né, gente? Então, isso não aconteceu. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte: Maria de Magdala, né, ali começou a chorar e disse: roubaram o corpo do mestre, né? Só que aí ele apareceu para ela, mas em espírito, né, o corpo espiritual. E ela viu ele através do chakra frontal e da visão espiritual, como todos os médiuns vê os espíritos. E ele disse: por que choras, Maria? Ela disse: mestre, é você mesmo, né? Ele falou: sim, vai lá e avise a todos, né, que estou bem. Isso na época, né, foi tomada a conta de ressurreição, né? Mas aí só Maria de Magdala viu. Quando Jesus apareceu na reunião dos apóstolos, foi apenas uma projeção ectoplásmica, né? Apenas uma imagem criada pelo ectoplasma dos discípulos, né? Que cria essa imagem apenas, né? Mas não era o corpo de Jesus que foi crucificado e mutilado na cruz. Esse corpo está enterrado até hoje, que nem aquele filme O Corpo, do Antônio Bandeiras, chama O Corpo, né? Que eles acharam ossos, né, que seriam de Jesus. Isso causou um rebuliço na Igreja Católica, e realmente aquele filme é real, né? Poderia se dizer que um homem poderia encontrar esses ossos, né? Então, quando Jesus apareceu, foi apenas o ectoplasma dos discípulos, né, que cobriu um pouquinho o seu
espírito e ele se mostrou visível. Depois ele sumiu, gente, e atravessou as paredes. Aliás, as portas onde estavam os discípulos estavam todas trancadas, né? Então Jesus atravessou as paredes, né? E depois se materializou. Ou seja, não foi o corpo dele que estava ali, porque nenhum corpo pode atravessar uma parede, né? É contra as leis da física. Então, gente, foi isso que aconteceu, né? Uma coisa que eu gostaria de dizer, que Jesus disse para Tomé, e é muito importante, gente, porque tem muita incredulidade na nossa sociedade. E eu vou dizer, olha, Jesus disse o maior homem que já existiu, né? Não só no meu ponto de vista, mas de todas as mentes serenas, né, e sábias da humanidade. Jesus, não que eu seja tão sábio, mas eu acredito nisso. Jesus disse assim: bem-aventurados, né? Felizes, né? Bem-aventurados quer dizer felizes os que creem sem precisar ver. Ele disse isso para Tomé quando Tomé exigiu-lhe o toque, né? Tomé, ele era cético, né? Ele era ateu, né? Ele não acreditava sem poder tocar. Aí ele tocou realmente a mão de Jesus, né, que era o ectoplasma apenas, e viu que realmente tinha ali uma forma concreta, né, que Jesus realmente tinha sobrevivido à morte, né. Então ele disse para Tomé: Tomé, você acreditou porque você me viu, né? Mas eu lhe digo, felizes são os que acreditam sem precisar ver, né? Então, gente, não fique aí querendo ver as coisas e acreditar só porque viu, né? Acreditem porque o coração de vocês diz isso. Porque acreditem porque vocês sentem que é verdade e pelas intuições que os vossos guias e mentores colocam em vocês. Se vocês sentem e ouvem, então é isso, gente. Vocês não sentem, não ouvem. Então, gente, não há motivo de precisar ver as coisas para acreditar, né? Tem pessoas aí que estão muito na retaguarda, dizendo aí, eu só acredito se eu ver. Mas e aí, gente? Pode ser uma ilusão, uma alucinação, pode ser uma prestidigitação de algum mágico, né? Fazendo charlatanismo, e aí? Por isso que Jesus disse isso, né? Porque ele sabia que haveria muitos embustes, né? Muitas falcatruas, muitos... como é que se fala? Muitas prestidigitação, né? Muito charlatanismo em torno da sua pessoa. Então não acreditem porque vocês estão vendo, né? Acreditem porque o conteúdo da mensagem espírita já prova por si mesmo que aquilo é real. Vão sempre pelo conteúdo moral, né? E didático da doutrina espírita, não vão por fenômenos, né? Eu já presenciei fenômenos, isso não me importa. O que importa é o conhecimento, né? E vocês terem essa certeza pelo conteúdo da mensagem espírita. Os fenômenos, as aparições de espírito, isso não muda ninguém. Você vai continuar o que você é, se você não fizer a reforma interior, que é o que importa. Não detalhes assim, sabe, questiúnculas pequenas que só atrasam o homem e não deixam ele expandir, né? Não fiquem presos a isso, não.
evoluam, sejam felizes, né? Cuidem dos seus filhos, amem eles, ensinem eles a ter a liberdade de pensar, né? Porque quando o homem tem a sua liberdade de pensar, Deus ajuda. Mas se o homem fica na ortodoxia e no dogmatismo das religiões, Deus não tem como ajudar, porque você fica preso àquilo, né, gente? Como é que Deus vai te ajudar se você está com a mente fechada? Ele não tem nem o que usar em você para te ajudar. Então fiquem sempre bem, tá, gente? Eu vou terminando, já deu tempo. E fiquem sempre serenos. E até Jesus podem falar com vocês, tá? Eu garanto. Se vocês estiverem tranquilos, serenos e sem nenhuma dúvida, não tenha uma réstia de dúvida do que nós aqui estamos falando, tá? Então tá. Fiquem na minha paz, no meu amor e na minha graça, que vos basta. Até a próxima, gente. Abraço e beijos de Baixar de Nazaré e meus amigos espirituais. Até a próxima.